A história que a gente vai explorar hoje é daquelas bem poderosas, sabe? Ela vem lá da comunidade de Sucuri, aqui no Brasil, e é um caso que mostra, de um jeito muito inspirador, o que é justiça climática na prática, pelo olhar e pela ação das crianças, transformando a educação numa ferramenta de mudança real. E para começar, essa citação aqui, ela é perfeita. Educar é plantar futuro com as mãos e vozes das crianças. Isso resume tudo, né? A ideia não é só, sei lá, passar conhecimento, é de fato cultivar o amanhã, dando para as crianças a voz e as ferramentas para que elas mesmas construam esse futuro. É uma ideia muito potente que vai guiar toda a nossa conversa. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade o que aconteceu em Sucuri, primeiro a gente precisa firmar bem os pés no conceito central por trás de tudo isso. Então, o que é essa tal de justiça climática? Bom, ela vai muito além daquela ideia de que é só um problema ambiental. É o reconhecimento de que a crise do clima é, antes de tudo, uma crise social. Uma crise que passa de geração para geração. Porque, no fim das contas, os impactos não são iguais para todo mundo. Eles afetam de forma desproporcional justamente as comunidades mais vulneráveis, quem tem menos recursos para se proteger. E lá no distrito do Sucuri, isso não é só uma teoria, não. É o dia a dia. A crise climática é algo que se sente na pele. Na agricultura que não vinga, na pesca que diminui, na saúde das pessoas. É uma ameaça real, direta, ao modo de vida daquelas famílias. E quem são os mais afetados por lá? Olha só, populações indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, gente que vive perto de barragens, nas periferias, são justamente as comunidades que têm a conexão mais forte com a terra, mas que, por outro lado, estão bem na linha de frente quando vem uma chuva extrema, uma enchente. Isso faz com que a justiça climática não seja uma discussão abstrata, mas uma questão de sobrevivência, muito concreta para eles. E é bem no meio desse cenário todo que uma escola do campo surge como a grande protagonista dessa história. Um lugar que se tornou um símbolo de ação e, o mais importante, de esperança. Essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia da escola. Nós educamos com os pés na terra e os olhos no futuro. Pés na terra quer dizer que o ensino está ligado à vida real da comunidade, aos saberes dali. E olhos no futuro é a parte de preparar os alunos para construir um amanhã diferente, mais justo. É uma combinação que faz toda a diferença. Aí que tá. A escola deixou de ser só um lugar para aprender a ler e escrever. Ela se transformou num espaço de resistência, sabe? De lutar contra as injustiças e de resistência, que é um termo incrível para dizer que eles estavam reafirmando a identidade e a força da comunidade. Ali as crianças não eram só alunas. Elas passaram a ser vistas como as protagonistas, as peças-chave para o futuro daquele lugar. Ok, mas como eles fizeram isso na prática? A forma como eles trabalharam foi super criativa. O foco não era só na cabeça, no racional, mas também no coração, nas mãos. O método se baseava em 3 atividades principais. Primeiro, um ateliê de artes visuais para dar vazão ao que as crianças sentiam e viam. Depois, a escrita de cartas para que pudessem se comunicar. E por último, algo que eles chamaram de cultivo de esperançares. Vamos entender o que é isso. Olha que conceito bonito. Esperançares não é só ter esperança, é o verbo, é a ação de esperançar, é construir a esperança ativamente. Sabe, é a prática de juntar o carinho, o afeto pela natureza, com a força, a resistência para protegê-la. É a poesia que surge quando a criança e a natureza se encontram. E o ponto-chave aqui é exatamente este. A educação ali não era uma coisa fria, distante, teórica. Era sobre sentir. Era sobre o gesto de plantar, o afeto pelo rio, a conexão simbólica que transforma uma criança numa verdadeira guardiã do seu lugar. E qual foi o resultado de tudo isso? Bom, foi simplesmente extraordinário. A consciência que as crianças desenvolveram foi algo que surpreendeu todo mundo. Os resultados foram impressionantes. As crianças começaram a sacar de onde vinha a poluição, a questionar por que a coleta de lixo não funcionava direito, e o mais incrível, elas começaram a ligar os pontos, a entender como os problemas do meio ambiente tinham a ver com as desigualdades sociais. Elas realmente assumiram um papel de liderança, o tal do protagonismo infantil acontecendo na prática. E essa percepção sobre a injustiça climática ficou super clara. Nos desenhos, nas conversas, elas mostravam que entendiam perfeitamente a diferença. Quem morava na parte mais alta da comunidade estava mais seguro. Já quem morava perto dos rios era diretamente vulnerável. Sofria com as enchentes causadas pelo lixo. E isso é a justiça climática vista de um jeito que só uma criança consegue mostrar. E o mais legal é que essa transformação não ficou só dentro da escola, de jeito nenhum. As crianças levaram essas discussões para casa, sabe? Elas influenciaram as famílias, mobilizaram a comunidade inteira para pensar juntos sobre esses problemas.
Chegando ao final, vamos amarrar as pontas e ver o que essa experiência incrível nos ensina sobre o caminho a seguir. Se tem uma lição principal que a gente tira dessa história, é esta aqui. A educação ambiental, especialmente em áreas rurais, não pode ser só um tema isolado. Para funcionar, ela tem que ser crítica, ou seja, tem que questionar a realidade. Tem que ser vivencial, baseada na experiência. E, claro, tem que ser contínua, fazer parte da vida da comunidade. No fundo, tudo se resume a isso. Quando a gente valoriza a voz das crianças, quando a gente realmente escuta o que elas têm para dizer, a gente não está só ensinando, a gente está promovendo uma educação que liberta, que fortalece a identidade com o lugar onde se vive e que planta, de verdade, as sementes de um futuro com mais justiça climática. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? A história aconteceu lá em Sucuri, mas a lição vale para qualquer lugar. Se a educação tem esse poder de plantar o futuro, que tipo de sementes a gente está plantando por aí, nas nossas escolas, nas nossas comunidades? A resposta para essa pergunta pode, de fato, definir o mundo que a gente vai ter amanhã.